Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 15 do podcast. Hoje é dia 18 de outubro de 2022 e hoje a gente vai tratar um assunto que foi muito falado nas últimas semanas, foram sobre as monarquias. E para me ajudar nesse papo, eu trouxe o super professor daqui da casa, Arthur Lira. Seja muito bem-vindo, professor, bem-vindo ao nosso NusiCast. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui, né, participando do NusiCast, programa que eu acompanho, gosto muito, sempre um momento de estar aprendendo, estar dialogando com os professores da casa e dialogando com vocês que estão aí em casa nos acompanhando. Perfeito, professor. E já para começar assim diretamente, já que o assunto é sobre monarquias, né, o que a gente pode dizer que é uma monarquia? Qual seria o conceito monarquia? Então, a monarquia, dentro de uma discussão sociológica e política, ela é uma forma de governo. É a maneira como uma sociedade, um Estado, um corpo político vai se organizar com seus poderes em relação a como é organizado esse governo. Existem 4 conceitos que são essenciais, muito caros à sociologia e também à história, consequentemente, que é o conceito de formas de governo, onde a gente coloca aí a monarquia e a república como sendo 2 exemplos. A forma de Estado, que pode ser unitário ou federal, né? Unitário, corpo centralizado, federal, caso do Brasil, tem as federações, tem os governos estaduais, Estados Unidos, o Brasil, e também temos ali os regimes políticos e os sistemas políticos, né, que vão representar o quê? O sistema político vai ser presidencialismo, parlamentarismo, enquanto que o regime, uma democracia ou uma autocracia. Então, basicamente, a monarquia, ela é uma dessas definições, e todas essas 4 categorias que eu trouxe para você, elas não são necessariamente opostas. Tem muita gente que vê a monarquia como uma oposição à democracia e não o é, né? Democracia é outra questão. Democracia é o regime de governo, o regime político, enquanto que a monarquia é a forma de governo, é como esse governo se organiza. E aí, pegando o exemplo, né, comparando monarquia e república, na república, um conceito romano, a gente tem a ideia da coisa pública, traduzindo do latim. Então, o território, o Estado, ele pertence a todos. Então, o Brasil, ela é uma república, ela é uma res publica, coisa pública. Numa monarquia, a gente tem esse Estado pertencendo a uma figura, a uma família, majoritariamente, aí, tradicionalmente, o rei, ou, até pouco tempo atrás, a rainha, no caso da Inglaterra, do Reino Unido. Perfeito. E são, assim, contextos muito diferentes, né? A gente não pode abordar realmente como contrapontos, porque a monarquia teve um contexto histórico, social, já a república teve outro, a democracia teve outro. Então, são realmente épocas lineares diferentes na história, né? Então, já falando desse conceito da história, como eram as monarquias nos primórdios da humanidade, na antiguidade em si? Existem, muito bom esse seu comentário, existem várias monarquias, várias repúblicas, né, ao longo da história e ao redor do mundo. Então, esses conceitos, essas categorias, elas se modificam no tempo e no espaço. Então, não tem como a gente entender monarquia querendo usar só como exemplo o Reino Unido, que é o exemplo mais emblemático, que é o exemplo que nós temos aí em evidência por conta da morte da rainha, nem tentar compreender a partir de termos essencialmente, por exemplo, europeus. Quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa em termos historicamente europeus, por conta de uma questão histórica que com certeza a gente vai abordar muito aqui hoje, da trajetória histórica dessa categoria, desse conceito, mas a gente tem que pensar que existiram várias monarquias, existiram várias repúblicas, né? A nossa república não é igual à República Romana. Então, o fera tem que sempre estar atento a isso, em questões, em debates. Muitas vezes os feras levam esses conceitos para uma prova, para uma redação, por exemplo, e acabam tendo uma certa dificuldade porque querem usar esses conceitos como sendo conceitos, categorias universais. Não tem como, né? Tanto o tempo quanto o lugar, né, de que estamos falando se modifica. Então, a monarquia, é difícil a gente precisar a origem da monarquia. Por quê? Porque desde que as sociedades elas começaram a se organizar, e aí muitas dessas sociedades elas vão criar um corpo de hierarquização, muitas vezes quem é que hierarquizava essas sociedades? Aquele que detinha o controle do exército,
aquele que detinha o controle sobre os excedentes. Então, a partir daquele momento, a gente tem uma figura que se destaca em controlar aquela sociedade. Então, já podemos dizer que ali já existe uma monarquia, um indivíduo que controla toda essa produção. Esse indivíduo vai ser chamado de rei. No Egito Antigo, esse indivíduo vai ser chamado de faraó, né? No Império de Gana, que é até um errozinho de tradução que o Ocidente fez, a gente fala do Império de Gana na parte da África Antiga, mas Gana é o nome do título, é o título do governante. Eles não tinham a palavra rei. O rei vem do latim, vem aí do rex, né? Então existem outros termos, outras denominações para chamar essas figuras. Casos mais emblemáticos que a gente estuda na história, né? No caso a Roma Antiga, que tem como a primeira fase a monarquia, né? Iniciada ali com o Rômulo, que assassina o seu irmão numa disputa de poder e coloca o nome de Roma em homenagem ao seu irmão gêmeo, né? Bem emblemático aí o símbolo da loba amamentando os gêmeos. Quem gosta de futebol já deve ter visto no emblema aí do Roma, né? A loba com os gêmeos. Então ali nós temos o primeiro governante, o primeiro monarca. Essa é a primeira fase da história romana, né? Lá em aproximadamente 8 séculos antes de Cristo. Mas uma das primeiras sociedades que a gente estuda com essa tradição monárquica é o Egito Antigo, que aí já é bem diferente. Na Roma Antiga a gente tem o rei, ele tem uma função jurídica, ele tem uma função militar, ele tem uma função ampla, né? E existe um senado junto a ele apoiando, validando as leis, coordenando algumas ações. No Egito Antigo, não. No Egito Antigo nós temos uma monarquia teocrática. Então o faraó, é bem sabido, o faraó, ele tem uma função de ser um representante de Deus na Terra. Ele é um Deus na Terra. Ele é a reencarnação de um dos deuses na Terra. E aí você tem toda uma estrutura de dominação controlada pela religiosidade. Mas existem vários exemplos. Eu falei agora do exemplo de Gana, mas a gente pode pegar um pouquinho mais para próximo da gente, né, o Império Inca, né, que é geralmente citado como o Império Inca. Na verdade, era uma confederação cusquenha. Inca também é o nome do título que se dava a esse governante, a esse cara que comandava, né, essa força única, né, unitária. Daí que vem o termo monarquia, né, um governo, uma pessoa governando, mas existem exemplos de diarquia. Na própria Grécia Antiga, Esparta era uma diarquia, existiam 2 reis. Então, ao longo da história, nós temos vários exemplos dessa estrutura monárquica e como se deu. Então, eu costumo definir historicamente, né, essa compreensão de monarquia que nós temos como uma organização da sociedade em relação à sua hierarquização. Então a monarquia está muito ligada a essa hierarquia, a esse domínio, a esse controle do exército, a esse controle da produção, do excedente, e quem vai comandar essas sociedades. Então, praticamente quase todas as civilizações, quando surgem com esse modelo monárquico. E é interessante ver como a religião, né, a religiosidade permeia esse tipo de sistema, né, permeia essa relação de poder, né, porque quando você olha um líder daquele tipo político e religioso, você tem uma certa visão diferente, né, você fica mais com o pé atrás, caramba, aquele cara é um enviado dos deuses, você fica mais receoso. E agora falando um pouco do auge da monarquia, que veio pós-sistema feudal, como é que se deu já nessa idade moderna, a monarquia? Essa relação com a religiosidade que você está falando tem tudo a ver com esse Idade Média, porque, claro que, como eu falei, né, a gente tem que sempre pegar a particularidade, a gente tem que compreender historicamente, são sociedades diferentes. Se a gente for comparar com as monarquias hoje, acho que daqui para o final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas existe uma influência de algumas religiões nas monarquias contemporâneas. Falei do exemplo aí do faraó, do Egito Antigo, e no caso do final da Idade Média, nós já temos essa estrutura monárquica dentro da Idade Média, dos reis, dos reinos, né? E devido àquele modo de pensamento predominante, o modo de pensamento teocêntrico, esses reinos, inclusive muitos deles, antigos reinos germânicos que vão se converter ao cristianismo, há uma relação muito forte com a religiosidade do cristianismo, especificamente o catolicismo, validar o poder desses reis. Como você colocou, né, foi Deus que quis, ele é um predestinado àquilo, ele foi enviado pelos deuses. Então isso é muito forte na mentalidade, né, na representação do poder desse rei, e é meio que uma legitimação. Então o povo não questiona, o povo aceita, o povo... Por quê? Porque a religião dá essa base. A religião, desde sua origem, é muito simbólica, então ele tem esse poder simbólico, ele tem esse poder de controle da sociedade de maneira simbólica, dos valores, dos costumes. Então quando ela associa a fundamentação desses governantes
terem a legitimidade, a gente vai ter ali uma associação que vai dar base para o que que vai acontecer na Idade Moderna, que não é mais o rei, não é mais um reino, mas a unificação de vários reis na figura de um rei. Então não é mais apenas um rei. Na Idade Média nós tínhamos vários reinos, vários feudos, vários monarcas, senhores feudais. Agora não mais. Na Idade Moderna nós temos um rei que controla tudo, que controla ali o que vai surgir posteriormente como estados nacionais, que é o que nós conhecemos por países. Então agora esse rei, ele vai ter muito poder concentrado, porque não é só o poder da terra, mas é o poder da legitimação religiosa, é o poder do controle da economia, e aí na Idade Moderna a gente tem o mercantilismo ali se desenvolvendo, né, a busca por metais preciosos, a navegação marítima, tudo isso está ligado a uma formação política da monarquia. A gente não pode, por exemplo, pensar as grandes navegações sem pensar na formação dos estados nacionais. É inimaginável a gente ver um pequeno reino empreendendo o que foi empreendido pela Espanha e por Portugal lá na Idade Moderna, se fosse apenas um reino. Né? A Espanha era vários reinos, Portugal também vai ter lá o Condado de Portugal, e depois vai crescendo esse território na expulsão dos árabes muçulmanos daquela região. Então, quando você tem a formação dos estados nacionais, e eu lembro que esse processo na Europa, especialmente Portugal, Espanha, Inglaterra e França, foi muito validado por um aspecto religioso, a gente tem esses caras tendo muito poder na mão, e o que a gente vai chamar aí de monarquias absolutistas, porque esses reis agora, eles têm um poder absoluto. Eles têm um poder sobre o judiciário, eles têm um poder sobre um corpo legislativo, eles são a lei, eles fazem parte, eles controlam ou são chancelados pela religião. Então ele tem um poder absoluto daquela sociedade. Isso nunca antes, nessas proporções, havia tido na história. Então a Idade Moderna, ela marca esse controle das monarquias absolutistas, como a gente costuma conhecer, como a gente costuma trazer para a sala de aula e falar o rei com poder absoluto. Né? O maior exemplo, Luís XIV aí, da França, que dizia, o Estado sou eu. Né? Eu sou o Estado. Apenas. Apenas. Aquela ideia de que ele personifica o Estado, não é a França é ele. Então há esse simbolismo, há essa relação muito forte durante essa fase que nós chamamos de absolutismo monárquico, que foi a principal característica política da Idade Moderna. Né? E ela é quem empreende essas mudanças que nós vamos ter na Idade Moderna. Como eu falei para você, nós podemos ver as grandes navegações longe de um escopo dessas monarquias absolutistas. Não existe isso na história, não tem como a gente voltar e ver, se tivesse sido assim, não tem como a gente fazer isso. Mas o que a gente vê é como uma relação, não de causa e consequência, mas dialógica. Né? Existe uma relação ali muito forte das monarquias europeias com esses avanços políticos, com essas transformações políticas que nós vamos ter ao longo da Idade Moderna. Eu sou uma pessoa assim, muito curiosa e tem uma sériezinha da Marvel que é What If, né? Então, o que aconteceria se... Eu fico pensando muito, o que aconteceria se a forma de governo fosse diferente, porque é muito interligado, né? Você percebe que a forma de governo reflete nos dias atuais, reflete nas navegações, que reflete no capitalismo posteriormente, no mercantilismo. Então, é tudo muito interligado na história, eu acho sensacional. Agora, o senhor levantou uma questão que era da monarquia absoluta, né? Agora, existe também outro tipo de monarquia. Eu queria que o senhor explicasse aí muito bem como é que seria essa questão das diferenças das monarquias, né? Existem hoje, basicamente, assim, vou sempre falar, como eu disse a vocês, existem vários exemplos, várias sociedades, ainda hoje, que adotam essa forma de governo, mas basicamente a gente divide em duas. A gente divide nas monarquias absolutistas, em que o rei ele tem um poder absoluto, ele tem um controle total dessa sociedade, então ele tem um poder muito concentrado em suas mãos. Isso surgiu ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, como a gente já categorizou, e foi o modelo predominante durante toda a Idade Moderna. E aí, posteriormente, ao final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, surge, dentro desse escopo mais recente, mais contemporâneo para nós, as monarquias constitucionais, que aí esse rei ele vai ter um poder limitado. Então ele não tem mais o poder absoluto, ele não tem mais todo o poder nas mãos. Ele vai ser limitado por uma constituição, por um parlamento. Às vezes se usa o termo monarquia constitucional ou monarquia parlamentar. Então são essas duas formas de monarquias que existem hoje. Né? Existem outras formas de monarquias, que a gente pode chamar de monarquias atípicas, porque como eu disse a você, cada sociedade ela se adapta, ela vai se transformando
ao longo de sua necessidade histórica, né? Você acabou de falar desse si, um grande erro quando a gente vai compreender essas estruturas políticas é a gente tentar aplicar como se fosse igual a outro país. Tem gente que vai dizer, não, a monarquia no Brasil funcionaria, está funcionando no Reino Unido. Só que a história, a trajetória do Reino Unido é outra. A trajetória do Brasil é totalmente diferente. Mesmo a gente, inclusive, tendo uma monarquia, tendo uma fase monárquica, a nossa monarquia ela é bem particular. Nem se compara às monarquias europeias. Né? Então, são estruturas que vão variar do tempo histórico. Mas, basicamente, são essas duas. A monarquia absolutista, em que o rei ele tem esse poder concentrado em suas mãos, e a monarquia parlamentar ou constitucional, em que o rei ele tem uma limitação de poder. Perfeito, professor. Agora o senhor levantou essa questão da monarquia no Brasil e dela ser um pouco diferente, dela ter suas peculiaridades. Então, o que se poderia falar, assim, brevemente, porque a gente sabe que falar da monarquia no Brasil demandaria muito tempo, mas da fase monárquica no Brasil, começando com Dom Pedro I, como é que foi, o que teve de diferente, o que o senhor poderia trazer para a gente agora? A gente sempre tem que pensar, né, essas formações históricas numa perspectiva macro e micro. Sempre gosto de analisar internamente, global, regional, global. Então eu sempre penso essa questão da monarquia quando a gente compara o que é que estava acontecendo, especialmente na América nesse período. Então se você olhar no momento em que o Brasil ele proclama a sua independência, a gente tem vários países da América Latina, né, que outrora era conhecida como América Espanhola, fazia parte aí do conjunto colonizado pelos espanhóis, que estão também promovendo suas independências. E salvo algumas exceções, o México, salvo algumas exceções, o Uruguai, um pedacinho também, um período, elas foram regimes republicanos, salvo algumas exceções. São regimes republicanos. Então você tem a proclamação da independência e da república ao redor do continente americano, né? América Central e América do Sul, na América Latina, como a gente costuma definir. E o que é que vai acontecer? Aqui no Brasil, essa ideia de monarquia, ela foi muito articulada junto com o processo de independência. Então é interessante a gente estar falando isso, inclusive nesse momento, né, em que se rememora, não comemora, mas rememora os 200 anos da independência. Então, com certeza, isso será tema trabalhados em aulões, em lives, em debates acadêmicos. Provavelmente pode até cair no vestibular, né? A UPE, especialmente no SSA2, o Enem pode trabalhar esses temas, que são os 200 anos da independência do Brasil. Então tem uma figura essencial nesse processo, que é o José Bonifácio. O José Bonifácio, ele enxerga a necessidade do Brasil promover a independência, mas garantir a unidade territorial. Então quando ele olha para como a gente vai conseguir, né, manter essa unidade territorial, independente de a gente achar que é o modelo mais correto ou não, ou simpatizar ou não com monarquia ou com república, naquele momento histórico, ele pensa, poxa, a maneira que nós temos de promover essa garantia do território brasileiro, ele vai ter duas ideias. A primeira, precisamos de uma pessoa que represente toda a nação. E naquele momento ele vê que a figura que teoricamente representaria toda a nação, que inclusive depois da independência a gente vai ver que não é bem assim, era o Dom Pedro I. Então ele é que capitaneia o nome do Dom Pedro I para ser a figura da independência. Que inclusive isso é uma criação histórica, isso é uma construção histórica. Porque houveram várias independências ao redor do Brasil, né, e com caráteres diferentes, com características diferentes, com processos diferentes, simpatizando ou não com o Dom Pedro. O Pará demorou quase um ano para aderir à independência, o Grão-Pará. Então tinha essa coisa da imagem de um líder, e dentro daquela estrutura do que era o Brasil, essa figura era o Dom Pedro, porque era a figura que descendia do rei de Portugal, era a figura que estava representando os interesses do Brasil dentro de uma disputa política com os portugueses, né, naquele contexto de reformas liberais que Portugal passa, quer que o Brasil volte a ter o status de colônia, etc. E essa figura é o Dom Pedro, primeira coisa. E a segunda coisa, qual o regime político? E aí o próprio José Bonifácio articula que esse regime político necessário para a unificação do Brasil é uma monarquia. Por quê? E aí a gente pode pensar o próprio exemplo que eu comecei a dar, dos países da América Latina. Se você olhar, o que era a América Espanhola hoje são diversos países. E o que era o Brasil hoje é basicamente o mesmo território que nós temos. Né? A gente depois compra o Acre, né? Então vai ter o Acre e perde a Cisplatina aí na época do Dom Pedro I, mas basicamente o Brasil tem o formato que ele tem como quando promoveu a independência. Então, mais uma vez, não existe sim na história
Mas o que o Bonifácio ele acreditou é que se o Brasil tivesse um outro regime, né, era bem provável que o Brasil tivesse se separado em vários países, em vários territórios, dando como característica as regionalidades. Não por acaso, quando a gente tem o fim da primeira fase do Império, que é quando Dom Pedro I ele abdica, a gente vai ter uma série de revoltas no que nós chamamos de período regencial. Porque aí essas regionalidades vão começar a aflorar as disputas, os interesses locais. Então a gente tem realmente a demonstração de que o Brasil ele não é tão unificado assim, de que o Brasil, né, precisa de fato dessa figura política, dessa figura simbólica. Eu costumo trabalhar como símbolos. Eu dou aula de História do Brasil Império, numa universidade aqui da região metropolitana, e eu estava até falando hoje isso com meus alunos, como o Brasil precisa desse símbolo para unificar. E eu acho que a monarquia ela surge como uma necessidade de se criar esse símbolo para unificar o Brasil. Dom Pedro falhou muito nessa construção de Brasil, Dom Pedro I. Mas o seu filho, até pelo tempo que ele ficou à frente, ele teve aí ele teve um caminho melhor do que o pai. E ele é o responsável pela construção de um ideário de Brasil. O ideário de Brasil que nós temos hoje é muito fundado nessa monarquia. E aí, para fechar esse comentário, eu trago um exemplo, por exemplo, nossa bandeira. A nossa bandeira hoje, republicana, ela tem basicamente a mesma estrutura que a bandeira do período monárquico. Tirando ali só o brasão do Império, né? Mas se você olhar as cores... São as mesmas, né? São as mesmas. E todo mundo fala, né? O Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Minha gente, isso aí, tia Teteca lá na escola, iludiu a gente, tá? Iludiu. Não é. É o verde da casa dos Braganças, de Dom Pedro I, e o amarelo da casa de Habsburgo, da Maria Leopoldina. Então, são símbolos monárquicos. O hino que a gente tem é um hino feito no período imperial. Então, existem muitos símbolos que são mantidos. Por quê? Porque esses símbolos se tornaram a representação do que era o Brasil ou do que se queria construir de Brasil. Então, eu sempre associo muito a importância desse século XIX para o Brasil, não só na construção dos símbolos, como também nos dilemas que a gente tem, mas eu acho que já seria tema para outro podcast, a gente discutir, por exemplo, a escravidão, né, o problema não resolvido da escravidão no século XIX, que reflete inclusive nos dias de hoje. Mas eu acho esse século XIX um século muito importante para a nossa constituição enquanto nação, né? E muito disso passa por essa formação da monarquia brasileira, desse modo brasileiro de fazer essa monarquia. Perfeito. E essa questão do simbolismo criado justamente nesse período monárquico reflete de algum modo nos dias atuais, porque, por exemplo, a gente vê alguns movimentos pró-monarquistas aqui no Brasil nos dias atuais. Então a gente vê pessoas saudando símbolos monarquistas, vê as pessoas querendo de volta. E eu também estava lendo uma pesquisa, né, do UOL, que falava justamente em como isso está disfarçado em muitos discursos políticos atuais. Sim. De pessoas com ideais políticos, por exemplo, muito conservadores, que apoiam um determinado candidato e também apoiam a pró-monarquia. Então, como é que o senhor poderia explicar esse fenômeno que acontece nos dias atuais? Eu costumo pensar, né, assim, quando a gente vai falar de monarquia e república, aí vem a maravilha da democracia, né, que ela permite vozes dissidentes, ela permite movimentos contrários, movimentos... A gente tem, pior do que isso, a gente tem movimentos, inclusive, de cunhos mais fascistas dentro da monarquia, dentro da democracia, o que é impensável ao contrário, né? Mas esses movimentos, eles são muito complexos, então existem várias... A gente tem que levar a discussão dentro de um campo teórico, dentro de um campo ideológico, também político. Como você falou, existem grupos mais conservadores que se alinham a esse ideal monarquista puramente pelo conservadorismo. Por exemplo, acabei de falar, o século XIX, né? Então o século XIX é um século conservador. O homem do século XIX tem uma visão conservadora nessa questão da moral, dos costumes, que é muito hoje evidente no debate político, né? Mas existe uma outra discussão, que é a discussão política desse movimento pró-monarquia, que usa como argumento, né, e se reflete muito nisso hoje no debate, e esse debate eu acho um pouco mais sério, no sentido de sério de ter seriedade, não debate moral. Que eu acho que o debate moral, como você falou, não é a ideologia monarquista, na verdade você está travestindo um ideal conservador. Então você quer usar o ideal monarquista para travestir, na verdade, outros valores que não necessariamente são desse espectro, dessa forma de governo. Porque quando a gente fala de monarquia, a gente está falando de uma forma de governo. E aí dentro dessa concepção de forma de governo, que foi o que eu falei para você mais cedo, esses grupos monárquicos,
eles defendem o quê? O que é que eles querem? O que é que eles, a volta da monarquia. Mas o que é que isso representa? Né? Para muitos, e aí não fazendo propaganda, mas trazendo para um debate, que eu acho que o debate acadêmico ele tem que ser feito de maneira séria e responsável, para muitos é a volta da Constituição de 1824. E aí muitos desses grupos usam como argumento o fato dessa Constituição ter sido a que mais tempo ficou em vigência no Brasil. Se a gente olhar a nossa Constituição agora, ela tem a de 88, né? O Brasil teve 7 constituições, a nossa é uma jovenzinha, tem 34 anos, né? Não vou dizer que é tão jovem, porque eu estou com 32, aí o pessoal que está em casa vai dizer, professor, já é coroa. Mas dentro de termos históricos, né, 34 anos é pouquíssima coisa. A gente pode pensar a Constituição de 34, que é uma bem simbólica, porque ela traz a liberdade do voto feminino, ela traz o voto secreto para acabar com aquela estrutura do voto de cabresto que existia na Velha República. A Constituição de 34 durou 3 anos. Em 37, o próprio Getúlio Vargas, que organiza essa Constituição, já bota outra em vigência, que é a Constituição Polaca, que é a Constituição que tinha do Estado Novo, que tinha essa inspiração mais autoritária. Então o Brasil ele tem um processo constitucional bem complexo. Eu não acredito que a solução para o nosso país seja a volta de uma Constituição do século XIX, até porque ela também apresenta alguns problemas e ela não dá conta dos dilemas contemporâneos. Não dá conta. Por exemplo, a Constituição de 24, ela tem um problema que para mim é muito grave dentro dessa estrutura monárquica da proclamação do Brasil independente, que é quem é o brasileiro? A gente não pode naquele momento, a gente não, né? Eles não podiam usar como característica do ser brasileiro a questão do nascimento, da terra, de quem nasceu aqui na nossa terra. Por quê? Porque aí negros que foram escravizados, que tivessem filhos aqui, seriam brasileiros, teriam direitos políticos. Os indígenas teriam direitos políticos. E aquela Constituição de 24 não quer resolver esse problema. Não quer que selvagens, como eram tratados os termos da época, né, fizessem parte do conceito de cidadania. Então é por isso que a Constituição de 24 ela é uma Constituição censitária, você tem que mostrar uma renda, porque aí quando você exige essa renda, você limite a só uma aristocracia fazer parte. Né? E além da Constituição, um outro aspecto que eu trago para debate é que acredita-se que pelo fato de ter uma família no poder, e essa pessoa ela ser instruída a ser o governante, ela vai ser educada a ser o governante, nós não teríamos as disputas políticas que se tem, por exemplo, como a gente está tendo agora no processo eleitoral. Então as pessoas dizem, a monarquia é bom porque o cara vai governar 30, 40, 10, 20, depende do tempo de vida dele, do tempo que ele aguenta ficar no poder. E como não tem uma eleição, como não tem um processo de substituição definido nos termos eleitorais, não vai ter a briga, não vai ter a disputa. Né? Eu vi até, pesquisando um pouquinho também para trazer isso para o debate, tentando trazer para a contemporaneidade, eu vi um comentário monarquista dizendo justamente isso, que o Brasil, desde que começou o processo eleitoral, está parado. O Congresso não está andando com as pautas, porque está esperando a definição das eleições, de quem vai ser o próximo presidente. Né? Então é meio que assim, o regime republicano ele para nesse processo. Aí o cara falou, se fosse a monarquia não tinha isso. Se fosse a monarquia, o governante ia estar no poder, a família. Mas ao meu ver, isso é uma opinião pessoal e politicamente pessoal, não é a solução, ao meu ver, entregar o país a uma família, uma estrutura, né? Existe um outro debate mais amplo sobre isso. E algumas outras pessoas que defendem essa estrutura monárquica não defendem necessariamente por causa da monarquia, mas por causa do parlamentarismo. E aí usam muito como exemplo o exemplo inglês, da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, que é uma estrutura política diferenciada, onde o parlamento elege quem vai ser o chefe de governo. E é muito difícil para a gente entender essa diferença aqui no Brasil, porque a gente vem, né, nós que vivenciamos essa república, a gente sempre tem a ideia de pensar o chefe de governo e o chefe de Estado como sendo uma coisa só. É uma coisa só. O presidente ele é ao mesmo tempo chefe de governo e de Estado. Mas quando você vai para alguns exemplos monárquicos, né, e aí isso vem muito da cultura, da formação cultural, para o Reino Unido, para os ingleses, isso está muito claro. Né? O rei Charles é agora o chefe de Estado. Ele é o dono do Reino Unido. Não se tem um dono de proprietário, mas ele é o cara que representa o Reino Unido. Enquanto que a primeira-ministra, ela é a chefe de governo, ela vai governar. E isso por conta de uma estrutura parlamentarista. E tem gente, inclusive, que defende esse parlamentarismo. Mas como eu disse a vocês que são conceitos diferentes, não necessariamente você precisa defender a monarquia para defender uma autonomia maior do parlamento, um sistema parlamentar no Brasil. Portugal vive hoje um semipresidencialismo.
Você tem o presidente, que é chefe de Estado, seria o equivalente ao rei e à rainha da Inglaterra, e você tem o chefe de governo, que é eleito, que é escolhido pelo parlamento. Dentro do parlamento, na verdade. Quem escolhe é o presidente, mas dentro do partido mais votado no parlamento. Então você tem esse corpo parlamentar e você tem esse corpo de representatividade estatal. É bem curioso o caso de Portugal, porque tem uma estrutura muito parecida com a do Reino Unido, mas ao mesmo tempo é um presidencialismo. Aí você vê que cada caso é um caso, né? Cada caso merece ser visto de maneira particular. Entendido. Agora, o senhor falou agora um pouco também de Vargas e, querendo ou não, durante a história nós vimos diversos tipos de governos autoritários, né? Absolutistas, de certa maneira. Então, qual seria a diferença, né? O que a gente poderia pontuar entre as diferenças e talvez semelhanças entre uma ditadura e uma monarquia? O que a gente poderia correlacionar entre eles? É uma comparação, ao meu ver, injusta em relação àqueles conceitos que eu trouxe a você, né? Injusta por quê? Porque nós temos vários exemplos de monarquias que têm essa característica autoritária ainda hoje. Vou falar sobre algumas delas já já. E a gente tem também exemplos de regimes republicanos como o próprio Brasil. O Brasil viveu 21 anos de uma ditadura e não foi sobre uma monarquia, foi sobre um modelo republicano. Então, por que é injusto? Porque forma de governo é uma coisa, regime de governo é outra. Então não tem como a gente comparar, mas a gente geralmente faz essa associação. Aí eu pergunto, por quê? De onde é que vem essa associação? É porque a gente está muito acostumado, e aí tem um conceito que eu gosto muito na história, que é o conceito de cultura histórica. Eu digo muito isso aos meus alunos. Meus alunos dizem assim, professor, eu não gosto de estudar a história do Brasil. Eu fiz, por que tu não gosta de estudar a história do Brasil? Não, porque a história do Brasil é chato, é isso aqui. Mas, gente, a história do Brasil tem acontecimentos fantásticos. A história política do Brasil, eu me lembro quando o House of Cards, para quem assiste a série, colocou lá assim, tá difícil de competir, porque a história política do Brasil é digna de uma série. Game of Thrones perde. Né? Só que a gente não tem uma cultura histórica sobre esse conteúdo da história do Brasil. A gente não consome, o máximo que a gente consome é uma novela da televisão sobre o Império que distorce um bocado de coisa. Né? O máximo que a gente tem é isso. Mas a gente não tem, por exemplo, uma produção ampla da literatura, apesar de muitos autores da literatura acompanharem esses períodos históricos. Eu saúdo muito Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, Lima Barreto. Mas a gente não tem um amplo consumo da sociedade desses autores. A gente não tem uma produção audiovisual sobre essas nossas histórias. Então acaba que eu e você, provavelmente, a gente cresceu vendo filme, vendo jogo sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí quando o aluno vai para a sala de aula, ele, adoro a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele já tem uma cultura histórica, já tem um consumo sobre aquilo. Né? E onde é que eu chego com isso? É que a monarquia, a gente tem a imagem da monarquia sempre construída através de filmes. Muitas vezes filmes medievais, muitas vezes jogos ou alguma série ou algo em que passa esse teor tirânico. Não estou dizendo que a monarquia é boazinha não, tá, minha gente? Existem muitas monarquias tirânicas, existiram e ainda existem. Né? Quando a gente falou da monarquia absolutista, característica da Idade Moderna, e aí muita pessoa vai dizer, poxa, professor, existe uma monarquia absolutista? Existe. A Arábia Saudita. O Catar também. O Catar, que a gente vai ter a Copa lá, agora vai todo mundo. Porque tem muito isso, né? Quando um regime, polêmicas agora, dentro do cenário geopolítico, né? O Luizinho estava aqui um dia desse falando sobre a Ucrânia e a Rússia, mas todo mundo fazendo sanção contra a Rússia por conta da guerra com a Ucrânia, mas a gente vai celebrar um dos maiores eventos de paz mundial num país que é um país autoritário. Né? Agora, ele não é autoritário por conta da monarquia. Né? Ele é autoritário por conta do regime. O regime é autocrático. Né? Inclusive, o Catar é bem peculiar, porque ele tem uma Constituição, o emir segue a Constituição, mas não deixa ter um parlamento. Então, ele é, ao mesmo tempo, uma monarquia constitucional, na teoria, só que na prática é uma monarquia absolutista, porque ele não deixa ter o parlamento. Então veja o que eu estava dizendo assim, que a denominação, você vai encontrar aí a referência do Catar como sendo uma monarquia parlamentar, mas na prática não é, porque não tem o parlamento. O emir não deixa. Né? E a gente vai celebrar esse evento mundial num desses países. A Arábia Saudita, eu trago como exemplo, porque há alguns anos atrás, não sei se quem está nos acompanhando vai lembrar, mas a morte do Jamal Khashoggi, o jornalista árabe que vivia nos Estados Unidos, né? Escrevia para o Washington Post, foi resolver algumas coisas de documento dentro do consulado árabe na Turquia,
E lá ele foi simplesmente assassinado, saiu de lá esquartejado. Depois se descobriu quem foi o mandante, o príncipe regente. Né? O príncipe regente lá ele tem poderes absolutistas. E que recentemente estava em algumas conferências políticas com políticos importantes do mundo todo, inclusive com o presidente do nosso país. Estava presente lá com ele. Mohammed bin Salman é um autocrata. Ele é um ditador e ele é um rei absolutista. Na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é a Arábia dos Saúde, é a família que governa desde que entrou para esse processo, desde a primeira metade do século XX, 1935, né? Quem está hoje no poder, né, teoricamente é o rei, mas o rei está muito idoso, não governa, é o príncipe, mas o pai dele foi o primeiro autocrata daquela região. Então a gente tem exemplos no mundo todo de monarquias absolutistas e monarquias extremamente autoritárias. Não porque são monarquias. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque quando a gente fala nesse debate sobre a tirania de uma monarquia, a gente não pode comparar com a Inglaterra. Não podemos. Não podemos comparar com o Japão, que também é uma monarquia. Não podemos comparar com a Espanha, que é uma monarquia constitucional, que também é muito parecida com a Inglaterra. Tem esse rei, mas esse rei é muito mais simbólico. São sociedades diferentes, são regimes diferentes. Então é sempre preciso a gente ter atenção a essa definição da monarquia, a ser absolutista ou não. É bom frisar, né? E, assim, a gente vê a monarquia como uma questão muito tradicionalista, que passou muito tempo aí sendo utilizada. Até os dias atuais a gente vê alguns reflexos desse tipo de governo, né? Mas como é que algo tão forte, tão poderoso como o monarca absolutista pode cair em declínio? Como é que houve esse declínio da monarquia? Então, como eu disse, hoje nós temos meia dúzia de países que são absolutistas. Então é uma minoria, se a gente pensar na conjuntura política mundial. Infelizmente ainda tem, não era para existir ao meu ver, na minha opinião, mas cada país, claro, vai lidar com esse processo histórico. Mas a gente tem como marco, como eu disse a você, esse regime, ele é predominante na Europa moderna. Tá? E sempre tudo que a gente está falando em termos europeus, né? Pode ver que a gente fala, o próprio termo rei, como eu disse a você, não era utilizado em outras nações, em outros países, em outras civilizações. E aí, no final da Idade Moderna, por uma série de fatores, esse sistema, essa forma de governo, ela entra em decadência. E qual é um dos principais fatores? A ascensão da burguesia. Por quê? Um sistema monárquico, ele precisa de um corpo de nobreza, ele precisa de um corpo de aristocracia para sustentar. Esse, inclusive, era um dos argumentos para José Bonifácio defender a monarquia no Brasil, na proclamação da independência. Por quê? Porque essas elites brasileiras se integrariam a esses títulos de nobreza, a essa nobreza brasileira, nobreza tropical, na verdade, que é bem diferente da europeia. Então você tem essa nobreza sendo o poder político, né? E não permitindo que outros fossem poder político. Por quê? Porque não está ligado a ter dinheiro. Né? Muitas vezes quando eu falo em sala, olha, minha gente, o poder aqui é terra, o poder é ter sangue nobre, né? Aquele mito do sangue azul. Então no final da Idade Moderna, você tem esses valores sendo questionados. Por quem? Por uma burguesia. Por uma burguesia que estava se desenvolvendo com o mercantilismo, por uma burguesia que tinha muitas vezes muitas riquezas, mas não tinha um poder político. E essa burguesia começa a exigir esse poder político. Não por acaso, o principal movimento que fundamenta essa negação ao poder absolutista é o iluminismo, que nasce dentro da burguesia. São os filhos dos grandes comerciantes, são os filhos dos burgueses que vão virar intelectuais, que vão defender tudo aquilo que fundamenta essas monarquias. Inclusive, o que a gente falou mais cedo, a teoria divina dos reis. Aí vem alguns autores, como por exemplo John Locke, né, que cai muito em vestibular. O pessoal do SSA2 que estiver nos acompanhando aí, fica ligado, porque não dá para tu chegar na prova do SSA2 sem saber quem é Karl Marx e sem saber quem é John Locke, o pai do liberalismo e o pai do comunismo. John Locke, ele dizia, por que é que nós temos que ser súditos de um rei? Na verdade é o rei que é o nosso súdito. O rei, ele é que precisa servir ao povo. E se esse rei não está sendo bom o suficiente para o povo, é direito do povo destroná-lo. Né? O próprio John Locke participou das revoluções inglesas. Participou do processo que pôs fim, na Inglaterra, à monarquia absolutista e instituiu essa monarquia constitucional. Veja que o objetivo dos ingleses não era acabar com a monarquia. Era acabar com esse poder ilimitado desse rei,
que muitas vezes dava poder ilimitado para essa nobreza. Quem é que apoia essa transformação? A burguesia. Quem é que acende o poder? A burguesia. E hoje a gente tem essa classe burguesa sendo considerada aí o topo da pirâmide social. O topo das pirâmides, aquela clássica pirâmide que todo professor de história faz na sala, né? Hoje quem está no topo é a burguesia. Então, esse questionamento, esse enfraquecimento das monarquias absolutistas é um jogo político, especialmente na Europa, para que esses burgueses cheguem ao poder, tomem esse poder, né? E, no caso da Inglaterra, a gente tem essa monarquia constitucional. No caso da França, a gente tem a Revolução Francesa. Depois a gente vai ter o Império Napoleônico. Qual é a diferença de Napoleão para um monarca absolutista? Aí eu te pergunto, agora é minha vez de entrevistar. Qual é a diferença? Pensa bem, Napoleão teve uma fase ditatorial, né? Primeiro a gente tem lá a fase constitucional, que ele era um cônsul. Depois ele vira um imperador, né? Qual era a diferença dele para um rei? Acredito eu que assim, ele não veio de uma família real, uma dinastia real, de certa forma, mas ele exercia um poder absolutista. Né? Ele exercia um poder ditatorial, absolutista. Ele era um autocrata. Só que qual é a principal diferença? Ele era um governo liberal. Ele governava para a burguesia. Então ele vai ter o apoio daquela mesma classe. Aí você vê que não é o autoritarismo que estava incomodando os burgueses. O que incomodava era os burgueses não ter vez naqueles governos. Então, o Napoleão Bonaparte, ele deixa isso muito bem claro. Posteriormente, inclusive, o sobrinho dele também, lá no século XIX, mais uma vez, meus alunos do SCA2 que está aí nos acompanhando, escuta muito eu falar sobre isso com eles em sala. O Luís Bonaparte, o Napoleão III, ele também tem esse cunho autoritário, mas é um governo que governa para essa burguesia. Né? Então não é, e é uma república, não é uma monarquia, é uma república. Posteriormente tem uma fase monárquica, mas inicia-se como uma república. Mas aí você tem o quê? Uma ditadura pró-burguesia, que na prática, como você bem colocou, não tem nada diferente de um regime absolutista. O Império Napoleônico, ele tinha poderes absolutos, ele fazia o que ele queria, mas é pró-burguesia. Então isso já fundamenta. Então essa burguesia é que enfraquece as monarquias absolutistas. E ao redor do mundo, né, posteriormente, várias delas vão cair na Europa nesse processo de construção da Idade Contemporânea. Né? A Idade Contemporânea marcou o fim de muitas dessas monarquias. E a gente vê que antes a falta de representatividade gerava guerra, gerava um monte de coisa, e hoje em dia é algo tão fácil pra gente, né? Um direito que a gente às vezes esquece, que teve que ter muitas guerras, teve que ter tantas coisas para que hoje a gente pudesse realmente ter essa opção de nos sentir representados. Professor, eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast está preparadíssimo para tudo que vier sobre monarquias, sobre toda essa questão histórica, porque o senhor veio e explicou tudo direitinho. Eu só tenho a agradecer pela sua participação aqui no nosso NuCast. Eu que agradeço. Eu deixo só uma curiosidade para você ver como essas questões são particulares, né? Uma coisa que muitas vezes os alunos não pensam, não percebem, né? Existe uma monarquia muito famosa no mundo e que a gente não associa que é uma monarquia. O Vaticano. O Vaticano é uma monarquia. E é uma monarquia teocrática. É verdade. Porque quem está governando lá, que é o Papa, ele tem o poder de divindade, ele é o representante de Deus na Terra. Né? Só que é uma monarquia teocrática não hereditária. Muitas das monarquias, né, são hereditárias, no caso da Arábia Saudita. E quando a gente pega assim para pensar, né, monarquias no mundo, Oriente Médio, né, a gente sempre pensa no Oriente Médio, até por um certo preconceito que a gente tem com a história desse Oriente Médio. Então, fera, fica ligado aí, que tem muito exemplo aí na Europa, que ainda é monarquia, o Vaticano é uma monarquia, e isso com certeza será tema de aulas, de vestibulares, né? Ainda mais agora em tanta evidência dessa monarquia por conta da morte da Rainha Elizabeth, né? E agora assumindo aí o poder o rei Charles, antigo príncipe Charles. Eu ainda tenho dificuldade para falar, toda vez que eu vou falar o nome dele eu falo príncipe Charles, opa, não, rei Charles. É o costume já. Agora ele não colocaria o nome dele de Charles. Não colocaria. Por quê? Por quê? Porque o primeiro rei, o rei Charles, o primeiro rei Carlos, né? Carlos ou Charles, que é uma tradição, foi deposto pela Revolução Inglesa. Acabei de citar aqui, do John Locke. Foi deposto e teve a cabeça cortada. O segundo também. Ele já não é tão popular assim lá. E ainda coloca o mesmo nome de 2 outros reis que foram depostos nesse processo de monarquias europeias, né? Então eu não colocaria, eu mudaria de nome. Que ele pode, inclusive, fazer isso, né? Ele pode eleger um outro nome, que é o nome e o título dele de rei. Apesar do nome dele ser Charles, ele poderia, se quisesse, botar lá Henrique alguma coisa, né? Poderia botar qualquer outro nome que ele quisesse. Eu colocaria outro nome, né? Fica a dica aí, viu, rei Charles? Dá tempo ainda, pede aí pra mudar esse nome, porque senão o negócio não vai dar certo, não. Eu acho que ele tá ouvindo a gente aqui agora, então valeu, rei Charles, tamo junto.
É isso, professor. Muito obrigado pela participação. Sempre Obrigado, sinta-se à eu. vontade para voltar e trazer novas pautas, porque foi realmente um papo muito importante, muito enriquecedor para quem está ouvindo em casa. Então, deixo aqui as palavras finais para o senhor e agradecer realmente a quem ficou, quem nos ouviu, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, quem está ao vivo agora pelo YouTube. Muito obrigado por estar aqui até agora. Isso aqui é realmente para vocês. Então, sempre que quiserem, podem sugerir temas, fiquem à vontade. Estamos aqui para ajudar vocês. Eu só tenho a agradecer o convite a toda a equipe NUSE. E é isso, vamos trazer outros papos aí, for para conversar, for para falar de história, sociedade, filosofia, eu tô aqui, tô dentro, pode ter certeza que vai ser convite dado, é convite aceito, pode ter certeza disso. E agradeço a quem está nos ouvindo, nos assistindo, seja agora na transmissão ao vivo ou posteriormente, né? Eu soube que aí, posteriormente, dá uma badalada, todo mundo começa a comentar, falar, perguntar. Então, qualquer dúvida, inclusive, podem procurar, os alunos têm meu acesso aí pelas redes sociais. E a gente se encontra aí nas nossas aulas também, debatendo esses temas, tá? Perfeito. Qual é o Instagram do senhor, professor? @ArthurLira31. Cuidado para não confundir com o presidente da Câmara. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes eu recebo mensagem de pessoas achando que é ele, que é o mesmo nome, é inclusive Arthur com TH. Mas o meu tem um 31 ali, porque eu nasci no dia 31 de julho. Então já fica... Para dar uma diferenciada. Para dar uma diferenciada. Porque nessa coisa que teve agora da enfermagem, né? Das enfermeiros e enfermeiras... Eu recebi muito xingamento no privado. Eu, cara, vocês votaram na Arthur errado. Não sou eu, aqui é pernambucano, de lá é alagoano, aqui é pernambucano. Tentando limpar minha barra aí. Mas só é procurar lá que a gente tá à disposição de vocês sempre. Perfeito, muito obrigado. É isso, galera. Valeu, até a próxima.